Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos, todas e todes. Bom, esse tema, Geraldo, é extremamente importante e toca a Defensoria Pública, especialmente porque nós atuamos em favor de pessoas que se encontram em algum grau de vulnerabilidade, né, e um dos objetivos da Defensoria Pública é justamente trazer dignidade a essas pessoas e também fazer prevalecer os direitos humanos. E tratando um pouco aqui sobre a visibilidade trans, a ideia de se estabelecer um dia para isso é justamente aumentar essa conscientização, especialmente sobre a letra T da sigla LGBTQIA+, que representa as pessoas travestis, transexuais e transgêneras. E por que é importante de falar sobre isso, né? Nós ainda vivemos, especialmente no atual cenário, um forte incentivo à intolerância. E nós percebemos, né, números super altos de pessoas trans que sofrem algum tipo de violência, que sofrem algum tipo de prejuízo com relação aos seus direitos. E temos alguns dados com relação ao nacional, por exemplo, de que apenas 50% mais ou menos por volta dessa população assume publicamente a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, não por outro motivo, mas porque tem medo, né? Então, é bem importante a gente falar sobre isso, até para desfazer alguns tabus e esclarecer algumas questões de identidade, sexualidade e gênero. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre uma dúvida que muitas pessoas têm. A questão da transgeneridade é doença? Não. Em 2018, essa parte da população teve o reforço de inúmeros direitos, e um deles foi justamente a descaracterização da transgeneridade como doença mental. Hoje nós tratamos sobre a disforia de gênero, como é colocada pela Organização Mundial de Saúde, como um grande sofrimento psíquico, né, que é sofrida por essas pessoas, por ter uma incongruência entre o gênero que é experimentado e o gênero de nascimento dessas pessoas. E algumas características, né, ficam bem evidentes nessas situações. Falando especificamente da questão da transgeneridade, acaba que é uma situação que é percebida como um fenômeno histórico, né, durante toda esse tempo mesmo de existência. E a diferença entre essas pessoas, né, que possuem a disforia de identidade, nós podemos esclarecer da seguinte forma. O transexual, por exemplo, é uma pessoa que busca ou passa por uma transição social, que pode incluir uma transição por meio de alguns tratamentos hormonais ou cirúrgicos, para que ela consiga se assemelhar com a sua identidade de gênero, né? E aí já difere do travesti por outras questões, não é? E aí, independentemente de a pessoa fazer ou não a transição, a lei garante a alteração do nome e do registro civil dos documentos. Desde 2018, nós tivemos aí, por meio de uma ação que foi bastante importante no Supremo Tribunal Federal, discutindo esse tema, é possível que pessoas trans possam solicitar a mudança do seu registro, independentemente da submissão à cirurgia de redesignação sexual. E aí, nós temos, então, a partir desse momento, o desenvolvimento de um provimento que possibilita com que essas pessoas façam a retificação do seu registro civil. Por exemplo, aí você me pergunta, mas como é que isso é feito aqui na região de Caicó? Hoje nós temos uma facilitação com relação ao segundo cartório, né, o segundo ofício de pessoas naturais, que garante que, inclusive, essas pessoas consigam fazer essa alteração de forma gratuita. Caso esse direito seja violado de alguma maneira, aí sim essas pessoas podem buscar a Defensoria Pública, porque a Defensoria tem condições de garantir o direito dessas pessoas de maneira integral, gratuita, sem qualquer custo. Existe, Geraldo, uma documentação que é obrigatória para que essas pessoas apresentem no cartório. E aí... E que documentação é essa? Pode ficar à vontade, doutor. Certo. Essa documentação obrigatória acaba sendo aquela documentação básica de identificação, que é a certidão de nascimento, a certidão de casamento, se houver, não é? A cópia do RG, a cópia do CPF, e, inclusive, cópia do título do eleitor. Existem também algumas certidões que precisam ser apresentadas,
como, por exemplo, certidões de antecedentes criminais, certidões de distribuição cíveis e criminais da Justiça Civil, federal, criminal e estadual, e, inclusive, algumas certidões também de cartórios, né, de protesto de títulos extrajudiciais. Às vezes a pessoa pode se confundir, né, a documentação é um pouco extensa, mas no próprio cartório ou na própria Defensoria Pública, essas pessoas conseguem identificar exatamente quais são esses tipos de certidão e a gente consegue emitir, porque a maioria dessas certidões são emitidas online, né, por meio dos sites de cada justiça. Além disso, também é importante lembrar que é preciso o comprovante de endereço dessas pessoas. Doutora, duas dúvidas. A primeira, o período para mudança, para essa mudança, demora um processo demorado ou é rápido, na hora se resolve, questões de momentos ali se resolvem? E uma outra questão, o nome social que a pessoa escolheu, essa mudança de nome, ela passa a constar só na identidade ou passa a contar no registro civil? Essa mudança do nome social, quando ela chega no cartório para fazer a alteração, ela passa a constar na certidão da pessoa, do registro civil. Só a partir daí, a própria pessoa vai poder pegar essa certidão e enviar para os órgãos para verificar, então, as alterações dos outros documentos, como RG, CPF, e costuma ser um processo rápido. O que acontece? Muitas pessoas foram registradas em outros locais que não da residência. Por exemplo, a pessoa nasceu em outra cidade que não em Caicó, atualmente está residindo em Caicó. Aí o processo costuma ser um pouco mais demorado, porque esse procedimento precisa ser enviado para o ofício do local em que ela foi registrada e só então ter essa retificação do registro, seja com relação ao nome, seja com relação ao gênero, efetivado. Nesses casos, é importante lembrar, Geraldo, que é possível que haja a cobrança de algumas custas, né, até por esse traslado do procedimento. Por isso que, nesses casos, seria interessante procurar a Defensoria Pública, porque nós temos como garantir, a partir da garantia do benefício da justiça gratuita, que esse procedimento seja integralmente gratuito. Nem sempre a gente consegue efetivá-lo por meio administrativo, mas, sendo o caso, nós ajuizamos uma ação de retificação de registro e conseguimos fazer esse procedimento judicialmente. No caso de procedimento judicial, ele costuma demorar um pouco mais, até pelas formalidades que são necessárias ao procedimento, mas ainda assim costuma ser algo rápido e de fácil acesso às pessoas. Uma vez alterado, a pessoa, se porventura quiser, num futuro, voltar para o nome original, é possível essas alterações? Sim, seria possível. Agora, toda alteração no nome é importante que seja efetivamente fundamentada. Então, se houve, no meio desse processo, um arrependimento ou algum outro tipo de questão, é importante que haja a fundamentação desse pedido. No entanto, com base na dignidade da pessoa humana, na liberdade, na forma de expressão de cada ser humano, a forma como nós nos reconhecemos deve ser efetivada pelo direito, pela lei, e por isso reconhecida socialmente, inclusive. A senhora tocou num ponto importante aí, que é importante também esclarecer para os ouvintes, né, que essa questão da sigla LGBTQI+, somente dessa sigla, somente os trans podem mudar o nome ou os demais também podem? Não, essa decisão que foi efetivada em 2018, ela trata basicamente das pessoas transgêneras, porque até pelas estatísticas, não é, e pela questão toda da cirurgia de redesignação sexual, acabavam tendo um entrave um pouco maior nos cartórios, e aí por isso que foi efetivada por decisão judicial. A partir daí surgiu esse provimento que garantia essas pessoas a fazer todo o procedimento administrativo. No entanto, qualquer pessoa, né, que tenha uma questão com o nome, pode fazer a alteração. Nem sempre aí, por isso que é importante que a gente veja caso a caso, esse procedimento ele pode ser feito administrativamente. Então, como as pessoas transgêneras, né, que são as que efetivamente buscam o cartório, ou buscam a Defensoria Pública, tem essa necessidade da alteração do gênero,
e do nome social, acaba que a decisão foi voltada a esse público específico. Em outras situações, seria necessário um estudo, né, até para verificar o porquê da necessidade da alteração do nome. Então, só ratificando, aqui em Caicó existe sim uma demanda, na região do Seridó também existe, mas não necessariamente ela passa pela defensoria, não é isso? Isso. Em Caicó, nós não temos um registro, até hoje, não é, de que esteja havendo a violação desse direito, porque é garantido a essas pessoas chegar no cartório e efetivar o procedimento tranquilamente, inclusive de forma gratuita. Hoje, nós temos em Caicó, no segundo ofício, esse procedimento sendo tranquilamente garantido, né? Inclusive fica ali o cartório na rua Otávio Lamartine, no centro, número 830. Se a pessoa chegar no cartório e não conseguir ter o seu direito efetivado, ela pode procurar a Defensoria Pública para que haja ou a judicialização, a expedição do ofício para a garantia do direito dela. A princípio, então, é importante que as pessoas procurem o cartório. Isso. No cartório, hoje, ela vai ter toda essa assistência, inclusive com a relação, rol de documentos que é necessário para efetivar esse direito, e caso haja qualquer problema, a Defensoria fica à disposição para sanar. Ok, doutora. Aproveitar a oportunidade da senhora aqui no Sistema Rural de Comunicação, falar um pouco do trabalho da Defensoria. Assim como as demais instituições, a Defensoria passou um tempo em trabalho semipresencial, home office, mas agora esses trabalhos da Defensoria em Caicó já retornaram presencialmente? Isso, Geraldo. Inclusive, nós estávamos com um atendimento híbrido, tanto presencial, com um rodízio de servidores, até para a garantia da saúde, não só dos assistidos, como do próprio corpo funcional, mas atualmente, inclusive depois da vacinação, né, nós temos aí a volta e o retorno do trabalho da Defensoria completamente presencial. Então, hoje nós estamos atendendo na rua José Evaristo, número 800, o bairro é o Penedo, de 8 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos também há o plantão da Defensoria, e todos esses serviços podem ser encontrados, não é, nesse período de funcionamento. Quais são os principais serviços que a Defensoria tem oferecido em Caicó? Atualmente, nós temos uma atuação muito forte, principalmente no âmbito civil, com as questões de família. Então, nós recebemos muitas demandas de alimentos, de execução de alimentos, outras demandas cíveis também com relação a medicamentos, a parte da saúde é muito movimentada também no núcleo, e outras demandas referentes ao criminal. Nós temos a garantia de medidas protetivas de urgência para mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, também a defesa em processos criminais, o acompanhamento da execução de penas. Nós temos uma gama de serviços muito ampla mesmo. Às vezes a maioria da população não conhece, né, todas as atribuições da Defensoria, mas nós temos uma atuação que não se preocupa só com o aspecto da vulnerabilidade econômica dessas pessoas, né, também existem outras vulnerabilidades que, independentemente do valor que a pessoa receba, também se encaixa na atuação da Defensoria, como algumas questões de consumidor, algumas questões referentes à defesa de crianças e adolescentes. Então, na dúvida, procura a Defensoria Pública que nós vamos poder esclarecer. Quais são os critérios para que a população, uma pessoa da população, busque a Defensoria para um desses serviços que a senhora falou? Geralmente, as pessoas precisam se enquadrar no aspecto econômico, que é receber até 2 salários mínimos. Mas esse critério, ele não é fechado, né? Existem algumas situações de pessoas, por exemplo, que recebem até um pouco a mais, mas estão passando por uma situação, por exemplo, de endividamento, em que a gente consegue oferecer esse serviço também. Além disso, para outros grupos da população que são considerados historicamente vulneráveis, como é o caso das mulheres que sofrem violência doméstica, crianças, adolescentes, quilombolas, população indígena, nós também temos uma atuação ampla que não se circunscreve só a esse aspecto econômico. Ok, doutora Giovana Burgos, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Espaço aqui do sistema está aberto para que a Defensoria possa, no futuro, trazer outras informações e mais alguma informação que a senhora queira acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Geraldo. Só queria mesmo colocar a Defensoria à disposição e dizer que estamos muito gratos aqui pelo espaço
e estamos disponíveis para os próximos episódios e qualquer dúvida que a gente consiga tirar aqui da população.